Aleluia, pode se sentar, graça e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito frio? Bom, né? Tem gente que não gosta. Aleluia. Você aprendeu a viver feliz em toda e qualquer circunstância, meu querido? Então, com o frio também. Aleluia. Deus é bom. Vamos orar. Feche seus olhos. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que vai ser ministrada. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Obrigado, Espírito Santo, pela inspiração, pela ajuda, pela excelência, pela unção sobre a minha vida para ensinar essa noite, para trazer com exatidão, precisão, clareza, Pai, entendimento daquilo que o Senhor quer, deseja, Pai, ministrar o coração dos seus filhos, da sua igreja, Pai. Eu declaro que essa palavra vai trazer crescimento, vai trazer melhora, visão ampliada, Pai, em tudo aquilo que o Senhor já nos deu e nos ensina que é nosso, Pai. Eu declaro crescimento e avanço, porque a nossa igreja, Pai, os seus filhos, aqueles que te buscam, Pai, e desejam o que vem de ti, é o natural, Pai, é crescimento exponencial, avanço rápido, Pai, e aceleração. É assim que nós vivemos, é assim que a sua palavra nos ensina, é o sobrenatural todos os dias, é isso que nós desejamos, crescer, Pai, e avançar com sabedoria, com alegria e com entendimento correto, baseado nas suas escrituras e nos seus ensinamentos. Assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você viu, né, meus queridos? Você viu que funciona, né? Plantação e colheita. Funciona e funciona rápido. Quanto tempo foi, Ana? 2 meses. É rápido, meu querido. É rápido, viu? A semente, se a gente parar para analisar, meu querido, existem vários tipos de semente, né, na natureza. Existem algumas sementes que o fruto dela vem mais rápido do que outros, né? Demora mais para nascer algumas sementes do que outras, mas a colheita é certa. E sabe de uma coisa, quando você semeia no reino de Deus, Deus ele garante que o que você planta no reino de Deus, presta atenção no que eu vou te falar, meu querido, porque pode parecer, eu já tive esse entendimento, eu não vou falar de semente, mas eu vou aproveitar e falar um pouquinho. Quando você planta alguma coisa no reino de Deus, eu já tive essa percepção, esse é um engano. Isso é um engano. Parece que a sua semente ela vai frutificar uma vez só. Não vai, meu querido. A sua semente não vai frutificar uma vez só. Ela tem um crescimento. Quando Jesus ele fala que a sua semente vai frutificar 100 por 1, ele está falando que quando você semeia no reino de Deus, o reino de Deus ele tem ele tem a capacidade de extrair da semente todo o potencial que ela tem. Quando você planta uma semente de milho, um pé de milho, as pessoas que entendem mais, se eu estiver falando alguma bobagem, aí me corrija. Mas o pé de milho parece que ele nasce uma vez só, né? E dá uma colheita só. É isso mesmo? Parece que ele dá uma colheita só, né? Ele dá em torno de 3, 4, 5 espigas, um pezinho, né? Mas você pega e coloca, vamos colocar em proporções. Um grão. Quantos grãos tem uma espiga? Aquele lá é o potencial máximo daquela semente. A terra ali, o natural, a natureza tem a capacidade de extrair o potencial máximo daquela semente. E uma sementinha de laranja? É diferente, não é? Quando você planta lá no solo, um pé de laranja não dá uma safra só. Ele dá por vários anos. Muitas, e muitas, e muitas sementes, né? Isso é o que Deus ele faz comparando a sua semente no reino dele, o que você semeia. Ele garante que ele vai extrair, o reino de Deus tem a capacidade, meu amigo, meu amado, de extrair
a proporção máxima da semente que você lançou no solo. E você vai colher por muito tempo, por muitas vezes. É muito maior do que o que você lançou. Sempre tenha essa consciência, que você lança no reino de Deus, não vai vir uma vez só e acabar amanhã. É muitas vezes. Aquela semente vai germinar e ela vai dar e vai continuar dando. Por isso, não coma suas sementes. Existem coisas na sua colheita, presta no que eu vou te falar, que isso foi um aprendizado que nós aprendemos muito cedo com o pastor Emílio. Não coma suas sementes. Existem coisas que é para você comer quando você colhe, mas você precisa guardar a semente e continuar plantando, porque sem semente não tem colheita. Sem semente na plantação, você não vai colher mais. Tem pessoas que eles colhem, né, eles fazem plantações, eles colhem e comem tudo, eles devastam tudo e não guardam para semear mais. É a mesma coisa uma pessoa que plantou uma laranjeira ou um pé de milho, meu querido. Se ele colher aquelas 3 espigas do pé de milho lá, 4, debulhar tudo, fazer pipoca e acabar com tudo e não guardar nem umas 2 para plantar depois, vai acabar. Ele não vai ter o que colher depois. Então não coma todas as suas sementes. Guarde algumas para você plantar sempre, não deixe de plantar, porque a colheita ela vem. Ela vem. É gratificante ver testemunhos assim, sabe? Porque eu sei que tem pessoas aqui na igreja, na nossa igreja, que elas têm praticado muito a palavra. Muito. Eu sei que tem. Eu ouço testemunhos, eu vivencio as práticas de muitas pessoas aqui. E sabe, é maravilhoso ver os jovens crescendo tão rapidamente também. Veja só, então, funciona, meu querido. Você que ainda não tem praticado, saiba que funciona. A palavra garante que dá certo. A palavra garante que se você fizer a sua parte, a parte que Deus disse que Ele vai fazer, Ele vai. Ele vai fazer, meu querido. Não tem como dar errado. Deus garante. Você precisa ser exatamente fazer como a Ana falou aqui. Se livrar dos seus medos. Porque vem, meu querido, vem. A gente olha para o número. Não é para olhar para o número, meu querido, é para olhar para a palavra. Para de olhar para números. Não olhe para números. Pare, se livre disso. Isso aí é algo que ela já venceu já. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas vencendo aqui também. Mas precisa vencer, precisa receber uma direção. Deus não precisa falar audível não, meu amado. Já está escrito na palavra, plante e colha. Plante e colha. É um ciclo interminável. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Ela dobrou, e nem sempre isso aí, o que ela falou, é algo que ela vivenciou assim, bem imediato. Né? Mas a semente dela, ela não tem nem ideia o quanto ainda vai frutificar. É só o início, porque o 100 por 1 não é 2 vezes mais. Não é fração, meu querido. Não é fração. Você entende? Presta atenção. Vamos imaginar que se a pessoa pensar é 100%. Não é 100%. Imagine que a pessoa ela plante R$50. Quanto que é 100% de R$50, Luiz? 100% de R$50. Quanto que é, gente? 5 mil, né? É 5 mil, né, Santos? 5 mil. É, isso. 100% de R$50 é R$5.000. É isso, né? Amém? Então, mas não é assim que funciona. O reino não é assim. Ele está falando que é 100 por 1. Não é 100% de 1. É muito mais. Se você pegar a parábola dos pães e dos peixes, quantos pães e peixes tinha lá quando o rapazinho ofertou lá em João? Eram 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Se fosse exponencial, quanto que é 100% de 5, Santos? Quanto que é? 500. 500, né? Quantos homens ele alimentou? Não é exponencial. Não é por cento, meu querido, é muito mais. Tinha 5 mil homens, mas falam que tinha 20 mil pessoas, contando com mulheres e filhos. Então vai frutificar muito mais do que você planta. A conta de Deus não é igual à conta de homens, meu querido, é mais. É infinitamente mais.
Então não tenha medo de plantar, viu? Porque essa semente que você planta, ela vai dar muito fruto. Tempo e tempo e tempo, e até você não vai nem se lembrar que você plantou. O que não pode esquecer é de plantar. Amém? Aleluia. Vamos lá, abra comigo em Êxodo, no capítulo 32, por favor. Êxodo, capítulo 32. Tá bom de matemático, pessoal, aqui. Aleluia. Êxodo capítulo 32, todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo 32, 1, está escrito assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado, de dura cerviz. Até aqui. Dá uma olhada nesse texto, meu querido, que confusão que está acontecendo aqui. Uma confusão total a gente vê nesse texto, né? Eles viram, todas essas pessoas, esse povo, eles tinham visto os feitos e os milagres que Deus tinha feito, né, que Deus fez durante todo o tempo que estava tirando eles do Egito. Deus ele não deixou eles desamparados um minuto sequer. Eles viram todas as coisas que aconteceram. Eles viram os feitos poderosos, eles viram as pragas que chegaram até o Egito, todos aqueles feitos maravilhosos, nada natural, tudo sobrenatural, fora do poder do homem, de controle humano. Era Deus o tempo todo se movendo naquele lugar. Eles tinham total consciência de quem tinha feito aquilo e quem os tinha tirado do Egito, né? Mas veja, essa passagem aqui acontece quando Deus ele chama Moisés lá no monte Sinai para dar os mandamentos para ele. Foi um curto período de tempo, meu querido. Foi período bem curtinho. Eu acho que eu não tinha nem completado ainda os 40 dias que ele ficou lá, né? Eu não me lembro exatamente aqui, mas eu acho que ainda não tinha completado os 40 dias que ele estava lá ainda, ou se tinha, eram 40 dias no máximo, que ele tinha ficado lá em cima. Um curto espaço de tempo, eles perderam a paciência, né, de esperar Moisés descer lá do monte. Eles começam a pedir deuses. Eles usam essa palavra, o povo começou a pedir Deus. Eles carregavam uma bagagem muito pesada, né, das coisas que eles viveram no Egito, mas, meus queridos, o que eles viveram até então era muito óbvio que existia um Deus verdadeiro guiando eles e ajudando eles em tudo que eles estavam precisando, né?
mas eles pedem deuses. Eles usam essa palavra, deuses, está escrito aqui, ó. Façam-nos deuses, né? Que nos conduzam. Porque eles acharam que Moisés não ia descer mais de lá. Eles usam essa palavra Deus. Essa palavra usada aqui, deuses, né? Nessa parte aqui, em minúsculo, ela é, no original grego onde ela foi escrita, ela é a palavra Elohim. E essa palavra Elohim, ela pode ser usada no Antigo Testamento, ela é usada várias vezes no Antigo Testamento, tanto para designar deuses pagãos ou Deus, o Deus verdadeiro, o nosso Deus. Ela é usada essas duas vezes, ela é usada dessa mesma forma em vários textos no Antigo Testamento, né? Então você vê, meus queridos, aqui que eles não estavam nem sabendo o que eles estavam falando. Aliás, de quem que eles estavam falando, né? De quem que eles estavam falando aqui? Porque até então dá a entender aqui que eles não estão falando de Deus, que eles estão falando de qualquer tipo de Deus, né? Mas eles usam essa palavra, Elohim, né? No versículo 32, Arão, né, no versículo 4, aqui do capítulo 32, Arão cede e faz um ídolo, né? Ele fala aqui, ó, ele recebeu, fundiu tudo, né, e entrega para eles o bezerro lá. E olha o que está escrito aqui, ó. Ele fala assim: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Fala, o povo fala. Não é Arão que disse isso, ele entregou e o povo disse, ó, Israel, olha os seus deuses aí que tiraram vocês do Egito. É a mesma palavra, é a mesma que eles usam aqui, Elohim, a mesma palavra. Eles usam de novo aqui, nessa parte aqui, né? Mas no versículo 5, Arão deixa claro de quem que eles estão falando. No versículo 5 acaba a confusão. Eles nunca falaram, e eu vou te mostrar aqui que eles nunca falaram de dois deuses diferentes. Eles estavam falando do mesmo, desde o início. Aqui no versículo 5 ele fala assim, ó. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Quando ele usa a palavra Senhor, ele usa aquela palavra impronunciável que a gente fala Yahvé. Aqui é Yahvé, que eles usam no Antigo Testamento. Deixa claro que aí eles estão falando de Deus, do nosso Deus, do Deus verdadeiro. Acaba toda a confusão aqui, mas eles estavam falando desde o início da mesma pessoa. Não era deuses falsos. Eles estavam falando do mesmo Deus desde o início. Aqui ele usa essa palavra, Yahvé, o nome de Deus, quando ele fala aqui. Mas o que está acontecendo? Eles dizem, né? É como se eles dissessem: foi o Senhor que nos salvou. Foi o Senhor que nos livrou da escravidão. Ele é o nosso Senhor, mas eles estão adorando um ídolo. Eles estão dedicando, falando palavras para Deus, mas eles estão adorando um ídolo. Eles precisavam de um ídolo ali na frente dele, né? Veja só, eles estavam fazendo as declarações corretas, mas eles estavam agindo de forma errada. As palavras deles estavam corretas. Eles falavam, foi Deus que nos tirou, foi o Senhor que nos tirou. Mas as ações deles não estavam corretas com aquilo que eles estavam dizendo e como eles deviam se conduzir diante de Deus e de tudo aquilo que Deus já tinha feito com eles, por eles, né? E pode acontecer isso hoje? Pode. Pode acontecer isso dentro da igreja, hoje, entre os cristãos da atualidade? Pode. Pode sim, né? Muitos declaram, né? Existem muitas pessoas declarando que Jesus é o seu Senhor, mas a última coisa que eles fazem é segui-lo. A última coisa que essas pessoas que declaram que Jesus é o Senhor, a última coisa que eles falam é seguir a Jesus, da forma como devem seguir e como a Bíblia ensina que deve ser seguido, né? Eles seguem os seus próprios desejos,
ao invés de fazer aquilo que Deus está dizendo, ao invés de seguir os desejos de Deus, né? Lá no versículo 8 ele fala assim, Deus fala, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Como tem coisas acontecendo assim dentro da igreja hoje? As pessoas olham a Bíblia, elas ouvem pregações, elas estão nos cultos, elas ouvem online, elas até leem em suas casas, e eu não estou dizendo que elas não têm comunhão com Deus, elas até têm comunhão com Deus, elas oram, elas conversam com Deus. Mas sabe, quando existe alguma coisa que a Bíblia ela vai pedir, Deus ele pede coisas para que nós façamos, né? Coisas pessoais, ações, mas quantos desejam mesmo fazer aquilo que Deus está pedindo? Ou escolhem os versículos que querem seguir? Existem pessoas que escolhem os versículos que querem seguir, escolhem as promessas, né? Escolhem quais passagens da Bíblia são mais confortáveis e as melhores para a gente fazer. Porque, meu querido, eu falei um pouco disso no domingo e no GCD também de terça-feira. Vai exigir de nós, né? A palavra, a Bíblia, ela nos confronta. Ela vai tirar a gente de uma situação confortável que muitas vezes é prejudicial para nós, né? E isso, meu querido, não é adorar Jesus de verdade. Isso não passa de uma idolatria. Não passa de uma idolatria. Você saber o que Deus está falando, você até chamá-lo de Senhor, mas não segui-lo, não fazer o que Ele está falando na Bíblia. Isso aí é religiosidade. É uma idolatria disfarçada de cristianismo, né? Idolatria é o quê? É algo palpável, é algo que as pessoas precisam pegar, é algo visual que a pessoa precisa confiar, né? Muitas vezes o dinheiro é algo que a pessoa idolatra, né? E quando algo dá errado, porque vai dar. Se Deus não tiver envolvido, meu querido, se as coisas dele não tiverem sendo honradas do jeito que devem ser, vai dar errado. Se não for conduzido do jeito que Deus está ensinando, do jeito que Ele está pedindo para que seja feito, vai dar errado. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que nos mostra. E nós vemos quantas pessoas que confiam nisso e nas suas próprias ações, nas suas próprias formas, elas até se conduzem bem durante um certo período de tempo. Mas de repente, a única segurança, meu querido, que nós temos quando nós fazemos alguma coisa e que vai dar certo é quando Deus está envolvido, nos guiando e nos direcionando. Do contrário, é muito raro, eu digo que não acontece, que algo seja duradouro, da forma como nós desejamos. Eu lembro uma vez, ou como nós sonhamos, eu lembro uma vez, meu querido, e isso aí para mim, eu nem era crente na época que isso aconteceu. E eu não esqueço, né? Porque foi algo assim que eu conheci a pessoa, e eu conheci a pessoa muito bem. Eu fiz estágio numa empresa quando eu tinha 14 até 16 anos de idade. E essa pessoa já trabalhava nessa empresa quando eu fiz esse estágio. Com 14 a 16 anos, dos 14 aos 16, eu fiz um estágio de um curso técnico numa empresa. Depois de 11 anos, eu voltei a trabalhar nessa empresa de novo. Não como estagiário mais, mas daí eu fui trabalhar lá. E essa pessoa estava lá ainda, trabalhando. Ele já havia aposentado, ele tinha sonhos, ele tinha projetos, ele já era um senhor, trabalhava muito. Trabalho físico, trabalho braçal, exaustivo, né? E ele aposentou, meu querido. Ele se aposentou. Saiu a aposentadoria dele, ele saiu de lá muito feliz, muito alegre. Ele foi embora, e daí daqui a pouco chegou a notícia que a Receita Federal pegou ele. Porque acho que fazia 14 anos que ele não pagava imposto de renda. Perdeu tudo. 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 A hora que era para ele ficar em paz, gozar do seu trabalho e desfrutar, ele não tinha R$1, ele tinha uma dívida monstruosa, que nem os direitos dele conseguiram pagar. Tudo que ele recebeu de todo esse tempo, ele não conseguiu. Ele não tinha paz.
acabou. Você consegue me entender? Quando Deus não está envolvido, meu querido, é um perigo, as pessoas fazem bobagens. As pessoas não sabem se conduzir sem a instrução da palavra. Elas podem até pensar que estão fazendo as coisas corretas. Mas sabe, o diabo ele ilude principalmente as pessoas que não conhecem Deus, né? E que levam suas vidas e conduzem suas vidas um dia após o outro, né? Vivendo um dia após o outro, como muitos falam, né? Não, precisamos da ajuda dele, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. É uma sabedoria errada, é uma sabedoria falha. E eu não me lembro direito, mas se eu não me engano, essa pessoa ele até tinha algum tipo de instrução bíblica. Mas a instrução bíblica sem prática, meu amado, ele não quer dizer nada. A pessoa ela pode ficar dentro da igreja ouvindo essa palavra, ouvindo por muitos e muitos anos. Se ela não praticar, não vai valer de nada para a vida dela, ela não vai considerar. A falta de prática na palavra de Deus, meu querido, é não considerar o que Deus fala. É simplesmente isso, é não considerar o que Deus fala. Deus está falando, ó, você precisa ser ofertante. Se você ofertar, semear, plantar, eu te garanto que você vai ter em abundância. Ah, eu tenho medo, eu não vou fazer. É não considerar o que Deus está falando. Não, eu não confio nisso aí, não sei se vai dar certo. Né? É a mesma coisa de uma cura. Deus está falando, não, eu já te curei, eu já curei você já é curado. Jesus já pagou o preço. Ah, tá escrito aí, mas a dor está no meu corpo ainda, e eu não sei se isso aí é bom. Eu não sei se isso aí funciona mesmo. É não dar ouvidos à importância exata do que Deus está falando, é não considerá-lo. É essa palavra mesmo, meu amado. E analise um pouco o que eu estou dizendo para ver se não é. Se Deus está falando para fazer, a pessoa faz do jeito dela, o que ela está dizendo? Bom, eu não vou confiar nisso. Eu não sei se é o suficiente. Eu não sei se eu posso confiar nisso aí. Mas dá certo. Dá certo, meu amado. E muitos outros que estão experimentando aqui. Curas milagrosas. Feitos poderosos. Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Jesus é o mesmo. Ele não muda, a palavra dele não muda. Se ele falou que vai dar certo, meu amado, é porque já deu certo. Para Deus é fato consumado a palavra dele. Ele fala, eu disse e não me arrependerei. É fato o que ele fala aqui. Pode confiar que vai dar certo. Agora, quando as pessoas elas querem andar pelos seus próprios caminhos, elas acabam encontrando muitos problemas. Muitos mesmo, porque elas até sabem, ou às vezes não sabem ou não querem acreditar, que existe alguém que está tentando destruir a vida dela, constantemente, todo dia, o tempo todo. Tem o diabo tentando destruir, tentando ceifar, querendo causar dano à vida dela. E pode deixá-la viver uma ilusão por um longo tempo. Mas, de repente, o tapete é puxado. E aí ela cai. E para se levantar, meu amado, às vezes muitos não conseguem. Precisa ter uma caminhada com Deus desde o início. Entendendo quem Ele é, vivendo esses princípios, não tratando Ele como algo. Ele não é algo, meu amado, Ele é real, Ele é uma pessoa. Apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, ele não é uma coisa, ele é Deus, ele vive, ele é eterno, ele te ama e já fez tudo por mim e por você. Precisa ser considerado isso todos os dias. Você não precisa abrir comigo, eu vou ler para você, lá em 2 Coríntios 11, a partir do 2, está escrito assim, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo querendo apresentá-los a Ele, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente
do que acolheram um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. O padrão do evangelho, meu querido, o padrão do evangelho, que está aí nas suas mãos, ele dá a capacidade para mim e para você de estarmos bem em toda e qualquer circunstância. O evangelho ele tem esse padrão, é algo que já está embutido nele, ele te dá a capacidade de estar bem em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo diz isso lá em Filipenses 4:11, ele fala: não declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo diz isso. Meu querido, quando ele disse isso aqui, ele estava preso. Ele estava numa prisão, né? Esse aprendizado, esse tipo de aprendizado de estar bem em toda e qualquer circunstância, que o evangelho dá para mim e para você, é só o evangelho, meu querido. É só a palavra de Deus, é só os conhecimentos de Deus que te permite, vai te dar esse tipo de consciência, de estar bem em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo aqui, meu querido, ele estava num lugar que não era nada agradável. As prisões de hoje em dia eram palácios, era spa, perto dessa prisão aqui onde ele estava. Era um lugar ruim mesmo, péssimo. Né? Para ele falar isso aqui, meu querido, eu aprendi a viver bem, eu aprendi a viver satisfeito em tudo. Ele fala que ele aprendeu o mistério de viver feliz. Ele trata como mistério de viver feliz em toda e qualquer situação. Ele fala que ele esteja bem alimentado, com fome, possuindo fartura ou privações. O apóstolo Paulo, ele era, meu querido, antes de ser um cristão, ele era fariseu. Ele era um nível máximo daquilo lá. Ele fala que ele superava todos da época dele. Ele tinha muita coisa naquela época lá, ele era muito influente. Ele tinha muitos bens, muitas riquezas, muitas regalias. Ele fala que ele aprendeu a viver com aquilo e sem aquilo. Só o evangelho, meu querido, pode proporcionar isso para nós. Por isso que ele diz aqui, eu posso tudo naquele que me fortalece. Né? Esse aprendizado que o evangelho dá para mim e para você, ele nos tira de um lugar de engano e de falsa segurança. Engano e falsa segurança. Sabe, porque eu e você, meu querido, o evangelho ele vai tirar a gente de um comodismo que torna muitas pessoas medíocres, sem saber que são. Ela vai tirar, o evangelho, ele tira isso, sabe? E essas pessoas que elas ficam nesse lugar, elas fazem ou dão a entender que o evangelho é uma mentira, que ele não funciona. Pela conduta da vida delas, né? Por viver aquela primeira parte que a gente está falando aqui, de não seguir exatamente o que Jesus ensina, de seguir apenas algumas partes que lhe satisfaz, o que não te tira, o que não te exige mais de você. Segue algumas partes, segue aquela lá, bom, esse versículo aqui eu vou pular, que nem Félix, quando Paulo estava falando para ele lá, né? O apóstolo Paulo começou a pregar para Félix, quando começou a pregar de juízo eterno, quando começou a pregar de pecado, do inferno, do céu, ele falou, para. Outra hora a gente conversa disso aí. Outro dia, né? Tem gente que é assim, né? Tem crente que quando chega naquela parte lá de perdoar, opa, próxima página, já li isso aí, já lembro. Adultério, fornicação, vê o que não presta, cuidado com os olhos, cuidado com o que fala, onde está indo. Deixa essas práticas, vai te levar para lugares ruins, é para parar de fazer, não é para evitar, é para cortar da vida mesmo, está te causando dano, corta. Não, isso aí eu não quero ouvir agora, outra hora a gente conversa, Deus. E vai passando, é idolatria isso aí.
Isso é mentira. É um engano, faz do evangelho uma farsa, mas faz para si mesmo. Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ele não muda. Ele não muda. A pessoa está enganando a si mesma. Simplesmente isso. Por isso que eu gosto daquela frase que Tiago ele fala. Aquele que ouve essa palavra e não a pratica é semelhante a um homem que olhou sua face no espelho, virou as costas e já esqueceu. Ele usa essa expressão, e eu gosto muito, ele fala, engana-se a si mesmo. Não está enganando Deus, não está enganando os anjos, não está enganando o Espírito Santo, e muito menos o diabo, está enganando a si mesmo. O diabo já sabe que ele é um mentiroso, um fraco, e que não vai conseguir passar daquilo, por não praticar a palavra. O diabo não tem medo nenhum de pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não pratica nada do que está escrito ali. Ele ri desses crentes. Precisa disso. Por isso que ele fala, engana-se a si mesmo. Não está enganando ninguém além de si mesmo. Tem que cortar. Tem que aprender com o Evangelho, com Deus. É ensino. A Bíblia é aquele versículo que eu falo sempre, meus queridos. 2 Timóteo 3,16. A Bíblia foi escrita para te ensinar o jeito certo de viver. Se precisou da Bíblia, meu querido, para eu e você aprender, porque a gente não sabe sozinho. Vai fazer bobagens. Deus ele não deixou esse livro aqui, ele não escreveu esse livro aqui para enfeite ou para se engrandecer, para falar que ele tem Deus, para falar que ele tem Deus, para falar que ele é Deus, né? Ele não deixou isso aqui para isso não, meu querido, é para nos ensinar, porque sem isso a gente não sabe viver direito. Só vai fazer escolha que não presta, só vai fazer escolha errada, não tem como. Se não ouvir a voz de Deus, vai ouvir a outra, e a outra não presta. A outra não serve, não ajuda em nada, só traz dano, só causa ruína, né? Sabe, eu já vi pregações onde eu não sou a favor de pregações que o novo convertido chegou e já está falando, nossa, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, ou senão você não vai ter nada para receber lá no galardão. Não é isso não, meu querido, mas tem pregações que transformam o evangelho numa lâmpada mágica, sabe? Num gênio de lâmpada. A pessoa ela acha que ela vai lá na Bíblia, vai esfregar 3 vezes e vai sair Deus lá, faça seu pedido para mim. E aí vai aparecer tudo o que ela quer. Não, isso aí é mentira, isso aí não pode ser pregado desse jeito. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas elas abandonam quando vê que não é assim. Elas somem da igreja. Na primeira dificuldade. Por quê? Porque foi enganada logo no início. É lógico que a gente não vai despejar um caminhão em cima de uma pessoa, né, dar feijoada para um bebê que acabou de nascer. Não é isso que a gente vai fazer. Mas só está falando das promessas. Só fica falando, meu amado, o evangelho ele é cheio de promessas. Ele tem muitas, mas ele tem muitas responsabilidades também, minha e sua. Muitas coisas que eu e você precisamos fazer. É aprendizado, é ensino. Você como pai, né, um bom pai, que eu creio que você é, um bom pai, uma boa mãe, quando seu filho está crescendo, você não fala só para ele, você só não dá coisas para ele, né? Você fala que ele tem obrigações também, né? Em nome de Jesus, você faz isso, né? Precisa fazer, você não vai só falar, ó, tá aqui carrinho, tá aqui doce, tá aqui, não, tira o prato da mesa, não fala, ó, tem obrigações aqui, né? A gente precisa fazer isso, organizar isso aqui, né? Com Deus é do mesmo jeito, meu querido, o evangelho é assim. O evangelho vai colocar em ordem muita coisa que está bagunçada nas nossas vidas, principalmente quando a pessoa chega do mundo. E é pregado um evangelho que é só benefício. Não é só benefício, meu querido. Tem o bônus, mas tem o ônus também. Tem a parte de Deus, mas tem a nossa também, que precisa ser dita. Se não for assim, vira uma... As pessoas, elas enxergam, elas abandonam,
Depois, quando vê que não é assim, daí cai na parábola do semeador. Tem 3 tipos de semente, 4 tipos, mas só uma que deu fruto. E não é por culpa de Deus, é por culpa de pessoas irresponsáveis que estão pregando um evangelho mentiroso, que não ensinam as pessoas as responsabilidades que ela tem, elas se defender, achando que elas vieram para Jesus Cristo, puf, tudo resolveu na minha vida, nunca mais vou ter problema, agora a coisa vai começar a cair do céu. Não é assim, meu amado, não é assim. Se falar alguma vez para você, mentiram. Não é assim, e eu não vou mentir também, jamais. Eu vou falar o que o Evangelho fala, que sim, você vai ter tudo aquilo que está escrito ali, meu amado, mas vai ter dificuldades também. Vai ter que vencer você mesmo. Vai ser a maior dificuldade, meu amado, vai ser vencer, não vai ser vencer o diabo não, porque o diabo já está derrotado. Vai ser vencer você e os seus maus desejos. É isso que a Bíblia ensina. É vencer a nós mesmos, nosso orgulho, nosso ego, nossa teimosia, nossos olhos, nossas vontades, nossas más vontades, más coisas que estão habitando em nós e que o diabo se aproveita para transformar naquilo algo grande e ainda falar que Deus não te ama o suficiente para te ajudar e que Ele é o causador disso. Quando não. Quando a Bíblia ela ensina que nós precisamos renovar nossa mente, ser influenciados por ela, se quisermos viver tudo o que está escrito aqui. E largar as nossas coisas e desfrutar disso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Aprender, ter a capacidade de viver bem em toda e qualquer circunstância. Nada te abalando. Nada. Porque vai chegar a circunstância, meu amigo, meu amado. Amo vocês. Vai chegar circunstâncias, muitas. Vai chegar. Eu citei esse versículo ontem. Eu citei esse versículo ontem, se eu não me engano, ou na terça, não me lembro. Que ele fala lá, Jesus ele fala, não tem, foi ontem. Não exista quem deixe pai e mãe. Ele fala, lembra lá que Pedro, eu citei isso no domingo também. Pedro fala, Senhor, deixamos tudo para te seguir. O que vai ser de nós? Lembra que o jovem rico não quis deixar, daí Pedro falou, nós deixamos Jesus, ergueu a mão lá, falou, quero saber aí qual vai ser o benefício. Daí Jesus falou, não tenha ninguém que tenha largado tudo para me seguir, não exista, que não receba no presente século. Está falando aqui, nessa vida minha e sua aqui. Ele está falando, não tem quem não receba agora, 100 vezes mais. E veja, não é a conta que o Santos fez aí, é mais, viu? Não receba 100 vezes mais. Em bens, em propriedades, em pai, mãe, amigos, em tudo. Em tudo. Mas ele fala assim, e perseguições. E na era vindoura, a vida eterna. Vamos colocar entre parênteses a palavra perseguições aqui. E vamos ver o que ele prometeu. Jesus, ele prometeu, ele englobou tudo que você precisa para viver bem aqui na eternidade. Ele falou que se você seguir, se você aprender com o Evangelho, deixar suas coisas e fazer o que ele está pedindo, se seguir, meu querido Jesus, não é saber quem ele é não, tá? Ele fala, seguir os passos de Jesus. Quando o escritor ele escreveu isso, o Espírito Santo, é a mesma coisa, não sei se você já foi na areia, na praia com uma criança, daí você está andando, né? E aí fica a marca do seu pezão 43, e aí vem a criança com o pezinho 22, ele quer colocar o pezinho na marca do pé que estava na areia. Não é isso, eu nunca fiz, né? Mas eu já vi crianças fazendo. É a mesma coisa que o escritor falou aqui, é para colocar o pé onde Jesus colocou o pé. É seguir Jesus, é isso, é fazer o que ele fez. Exatamente, colocar o pezinho lá, passar pelo mesmo lugar, idêntico, fazer as mesmas coisas. Isso é ser discípulo. Isso aí é ser discípulo, né? Aí ele está falando, quem fizer isso aí, voltando lá no versículo, englobando, esquecendo a palavra perseguições, vai receber aqui, nessa era aqui, nessa presente era, ele fala, na presente, é a sua vida, que você está vivendo aqui na terra. Tudo, 100 vezes mais, de tudo isso que você deixou para segui-lo, né? Para fazer essas vontades, deixando suas vontades de lado e fazendo a dele. Vai receber aqui, 100 vezes mais. Mas ele não se contenta com isso. Ele fala, e na era vindoura a vida eterna, está completo. É o pacote completo.
Está no mesmo versículo, meu querido. Tá tudo escrito lá. Tá? Ele fala isso na presente era e na era vindoura, a vida eterna. Está tudo. Não tem como dar errado. A salvação é garantida seguindo Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Tem outro. Mas agora vamos abrir o parênteses e colocar perseguições aí no meio. Ele falou que vai ter. Falou que vai ter a dificuldade. Isso aí não foi vencido na cruz. Minha esposa pregou uma vez, uma revelação extraordinária que ela trouxe aqui. Ele pagou tudo, meu querido, mas perseguições pela palavra, ele disse que vai continuar tendo. E essas são essas dificuldades que a gente precisa vencer e aprender com ele como passar. Porque sem ele não é possível. A pessoa fica pelo caminho, ou ela enrosca, não consegue passar daquilo. Se torna um peso, é aprisionada naquele momento. É com Deus, é com Ele que o apóstolo Paulo pôde, é esse o mistério que ele fala aqui, né? É aprender com Deus e com a palavra de Deus. Como eu vivo isso, como eu supero isso, entendeu? Como eu passo por isso daí. O Evangelho tem o poder e a finalidade de revelar, meu querido, quem você se tornou e tudo que vocês têm e podem. O Evangelho tem essa finalidade, ele mostra quem Deus é e quem você se tornou em Cristo Jesus. A Bíblia mostra isso, e todo o poder que você tem, toda a capacitação que te foi dado, tudo que você tem e pode, é o Evangelho que te mostra. E isso é que te dá força para vencer qualquer tipo de situação. Porque se isso for uma verdade na sua vida, meu amado, na minha vida, não importa a situação que se levante, vai ter que sair. Você não vai se render, porque você sabe que você vence, sabendo quem você é em Deus. Você sabe que isso aí vai passar. Não importa quanta resistência esteja apresentando, você vai vencer. Vai ter uma solução. Vai ter uma solução sobrenatural, mas precisa estar mergulhado aqui. Precisa estar de acordo com o que Deus está ensinando. Não é do nosso jeito. Não é achando que é do nosso jeito que vai dar certo. É do jeito que Ele está dizendo. Por isso que nós nos tornamos um com Cristo. Ele fala, vocês são nova criatura em Cristo Jesus. É igual a Ele. Quando Deus olha para mim e para você, meu querido, Ele vê Jesus. Precisamos ser iguais, idênticos. Isso aí a redenção já traz de uma forma automática, assim que eu posso fazer. Não estou dizendo em relação às suas ações. Ele está dizendo que a redenção já te transformou em Jesus aqui. É o mesmo Espírito, já foi redimido. Você tem os mesmos privilégios e as mesmas possibilidades que Jesus teve aqui. Do mesmo jeito. Até maiores agora, né? Porque o Espírito Santo habita em você e ele pode abranger algo muito maior através de muitas vidas ao mesmo tempo. Aleluia, né? Mas também tem as responsabilidades, né? E deveres. Veja que o apóstolo Paulo ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. E quem o fortalece, meu querido? É a palavra de Deus. É saber quem ele se tornou em Cristo Jesus. É saber, meu amado, que não importa o que se levante, a condição de mais que vencedores e de que tudo podemos não desaparece, não é cancelada. Continua existindo. Nós continuamos podendo todas as coisas naquele que nos fortalece. Não importa a circunstância, porque ele já preveniu. Ele já falou que ia ter, mas se levantou uma circunstância. Se levantou, meu querido, está tudo bem, está tudo certo. Ele falou que ia ser assim. Mas ele falou, em todas as coisas vocês são mais que vencedores. Continue, porque tudo vocês podem em Deus que fortalece vocês. Continuem, está normal, está certo, está acontecendo. Isso aí eu já preveni vocês. Né? Lembra que ele fala, eu vos preveni antes do que aconteça. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se ele venceu, ele está falando, vocês também conseguem. Vocês também podem. Nós também podemos. Sabe, meu querido, essa palavra,
Só um instante. Essa palavra aqui, ó, essa Bíblia, ela nos tira, meu querido. E como é que ela faz isso? Né? Como que essa força, ela tem um início, sabe? A Bíblia, ela tem um início de você começar a conhecer o Evangelho, começar a caminhar com Deus. Isso aí como é que você vai se fortalecendo? Né? Porque você já começa, quando você aceita Jesus, com 100%, meu querido, de todo poder, autoridade. Uma pessoa que aceitou Jesus há 5 minutos, e a que tem 30 anos, falou, sai em nome de Jesus para o diabo, ele vai obedecer do mesmo jeito. Mas como você se fortalece nisso? Né? Como a palavra faz isso? Ela vai tirando, meu querido, a ignorância, as fraquezas, e vai te mostrando quem você é na nova criação. Ela vai tirando aquele véu, aquela venda, né, que a Bíblia fala que o Deus dos séculos cegou o entendimento dos descrentes. Eles não enxergam qual é a verdade. E isso não pode acontecer dentro da igreja. Isso não pode acontecer dentro da igreja. Aqui a venda já foi tirada. Se tem alguém que ainda não está vivendo ou não está se fortalecendo, é porque é preguiçoso e não quer fazer o que está pedindo aqui. Porque a venda já foi arrancada já. No novo nascimento isso aí já foi destruído. Pecado não tem mais domínio sobre nós. Acabou. Essas amarras aí nós fomos libertos na nova criação. Então não existe mais isso, né? Tira a ignorância, né? E nos enche, nos revela, nos dá a revelação de todo o poder, autoridade e domínio que temos em Cristo Jesus. E isso te tira, meu querido, daquela condição de ficar amedrontado, sem saber o que fazer. Não importa o que chegue, meu amado, você sabe como você deve se comportar. Quando você está cheio dessa palavra e fala com todas as letras e com toda a convicção, tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o que eu esteja passando, não importa o que se levantou agora, tudo posso. E vai, meu amado. Às vezes o diabo ele vai levantar coisas que são tão pequenas, mas parecem tão grandes, para tirar a paz das pessoas. Com o intuito, sabe do que? De fazer ela falar errado, principalmente. Blasfemar. Ou duvidar de que Deus está ouvindo. Isso é o maior engano, isso é um perigo. Não deixe o diabo mandar na sua língua, meu amado. Quem manda na sua língua é você. A Bíblia fala, Tiago fala que aquele que domine a língua é uma pessoa perfeita. Que o diabo ele traz coisas às vezes, meu amado, tão pequenininhas, coisinhas, porque você já passou por coisa tão pesada que ele já não te pega mais. Você já venceu artimanhas e iscas tão grandes que naquilo ali você já está calejado, já não vai passar dele, vem com coisinhas para tirar a paz da pessoa, para começar a fazer ela falar errado e dar espaço para que venha coisas pesadas. Ele quer espaço. Ele quer tirar de você a palavra correta nos seus lábios, tirar a sua confiança, tirar a sua autoridade, para que você comece a dar ouvidos às coisas que ele está fazendo e deixar de ouvir Deus com murmuração. Não deixe isso acontecer, ele não tem autoridade sobre você, meu querido. Quem tem poder, autoridade e domínio é a igreja, são os filhos de Deus. Mediante esse poder aqui, falar que tudo posso naquele que me fortalece, sem isso é uma verdade, são só palavras, né? Uma vez eu fui confrontado pelo pastor Emílio. Ele falou isso para mim, meu irmão. Eu era novo convertido. O pastor Emílio é um homem cheio do Espírito Santo e muito, muito guiado por Deus. E Deus sabe, meu querido, como trata com qualquer pessoa, viu? Ele sabe o jeito que você entende. Porque tem pessoas que se falar, não vai entender muito bem não, tem uns que tem que levar uma chacoalhada. Eu era desse daí que tinha que levar uma chacoalhada. Eu não era
Daí eu cheguei lá todo feliz, né? O pastor Emílio fez uma pergunta. Eu não, pastor Emílio, tudo posso naquele que me fortalece. Ele olhou bem para minha cara e falou assim, será que pode mesmo? Rapaz, eu olhei bem para mim e falei assim, acho que eu não posso não. Acho que eu não estou nesse nível ainda não, viu? Mas aquilo mexeu comigo, sabe? Eu falei assim, peraí, essas verdades aqui da palavra, elas têm que ser verdade para mim, porque para Deus já é. Deus não precisa ficar falando para Ele mesmo, tudo posso em mim mesmo. Deus não precisa disso, Ele sabe quem Ele é, foi Ele que fez tudo. Ele simplesmente é, se Ele escreveu isso aqui é para mim e para você. Então isso tem que ser verdade para a gente. Isso tem que ser uma verdade, meu querido, que ninguém tira de você. Para quando qualquer pessoa olhar e falar, pode mesmo tudo o que importa? Posso. Posso porque eu sei quem eu sou, eu conheço meu Deus. Porque eu pratico as coisas quando elas chegam diante de mim. Eu sei que se Ele falou que eu posso, é porque Ele está falando especificamente para mim. Você pode as coisas naquele que te fortalece. Ele não está falando só que o apóstolo Paulo pode, só que João pôde, só que Jesus pôde. Está falando você, se você crê, você pode. Se você se fortalecer em mim, tudo você pode fazer. Eu te fortaleço, porque você entende que a força vem dele, e você crê nisso, que ele te ajuda em todo o tempo. Não importa onde você esteja, porque você já aprendeu. Eu e você, nós devemos aprender a estar firmes, fortes e confiantes em qualquer situação. Não importa qual seja, porque Deus garante que Ele está conosco. Deus garante que vai nos ajudar em todas elas. Isso é algo que eu e você precisamos fazer em nós mesmos. Transformar, fazer com que seja uma verdade em nós. Isso é responsabilidade minha e sua. Graças a Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Ele nos ajuda em tudo que precisamos. Tudo que precisamos, meu querido. Abra comigo lá em Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. Sabe, meus amados, o Evangelho ele tem o poder de transformar você numa pessoa forte. Deus quer que você seja um cristão forte. Um cristão que saiba se defender de todas as coisas que se levante contra você, porque Ele sabe que isso vai acontecer. Deus já sabia. Jesus, Ele fala, meu amado, Jesus, Ele fala uma frase no Evangelho de João, que eu li aquilo várias vezes, até a compreensão vir mesmo profundamente. Ele fala que as pessoas começaram a rodear Ele e a glorificá-lo e a tipo paparicar Ele. Ele falou assim, ele termina o versículo falando assim, ó, mas ele não se deixou levar por isso, porque sabia muito bem qual era a natureza que tinha no ser humano naquela época. Sabe, nós precisamos, meu amado, falar o evangelho correto para tornar as pessoas fortes e poderosas como elas foram feitas para ser. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas, e eu já vi isso inúmeras vezes, meu amado, eles vêm para o evangelho, para um evangelho que eles acham que vai ser de um jeito. Porque apresentaram para ele daquele jeito e falaram que ia ser daquele jeito. Sabe aquela frase que fala assim, não, a pessoa vem, daí ela vai vendo com o tempo que não é bem assim. Isso aí não funciona. Precisa falar do amor de Deus, sim, meu amado, mas precisa falar, a pessoa ela precisa entender no Evangelho, que o Evangelho vai dar estrutura para ela viver aqui bem. Porque Deus falou, meu amado, que aqui a gente ia ter perigos, correr riscos. Não adianta só falar que a pessoa é amor, é amor, é amor. É amor sim, meu amado. O evangelho é recheado de amor. E não tem um amor maior em Deus falar assim, olha, se você quiser me ouvir, comerá o melhor fruto dessa terra. Mas se não quiser, vai ser devorado para a espada. Tá recheado de amor isso aí.
Na minha concepção está recheado de amor. Ele está falando, ó, me ouve porque você não vai ter problemas. Faça o que eu estou falando, né? Faça o que eu estou falando. O Evangelho, ele te torna, meu amado, capaz de superar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de desafio. Ele tem esse poder e essa capacidade. O apóstolo Paulo, ele fala isso naqueles versículos que nós lemos, em Filipenses 4, do 11 ao 13. Aqui no 19, ele conclui com esse versículo que nós amamos declarar e devemos declarar mesmo, todos os dias de nossas vidas. Ele fala, esse mesmo Deus, eu vou ler na versão NVT, ele fala, esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Se detenha nessa primeira parte, onde o apóstolo Paulo fala, eu vou ler, espera só um instante, deixa eu só abrir numa outra versão aqui, para eu ver exatamente como ele está falando nas versões mais comuns, né? Ele fala assim, ó, na King James ele fala, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele fala aqui, ó, esse mesmo Deus que cuida de mim, ou meu Deus, suprirá. Essas palavras do apóstolo Paulo, nessa primeira parte do versículo, elas estão recheadas, meu querido, de certeza e confiança. Transbordando de certeza e confiança de quem é Deus. Ele tem a certeza e confiança de que esse mesmo Deus que cuida dele vai cuidar de todas as outras pessoas que confiarem nele. Ele está falando isso, ele está dizendo isso. Olha, pode ficar tranquilo, que esse mesmo Deus que cuida de mim, eu conheço ele, eu sei quem eu me tornei nele, vai cuidar de vocês também. Porque ele não mente, porque ele é o mesmo. Se você confiar, se você praticar e entender que é ele que te fortalece, nada vai ser diferente do que ele está falando na Bíblia, na sua vida. Nada vai ser diferente. É como se Paulo dissesse, sabe, eu o conheço, eu sei tudo que eu me tornei nele, eu sei o que eu já passei, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu tive que deixar, eu sei que pareciam coisas lícitas, eu sei que pareciam coisas que iam me dar um certo benefício, um certo conforto, mas sabe, quando eu deixei, quando eu comecei a fazer o que ele estava pedindo para eu fazer, eu vi realmente o que era benefício. Eu vi realmente o que eram coisas boas. Eu vi realmente o quanto eu estava enganado e o quanto agora eu vivo uma vida verdadeira e cheia dessa palavra transbordante, me colocando num lugar de segurança real. Porque tem muitas pessoas, meu querido, muitas, né, que elas confiam em outro tipo de coisa. Mas quando você deposita sua confiança em Deus, é impossível dar errado. Tudo que ele falou vai acontecer. Tudo que ele falou na Bíblia vai acontecer. Não vai tocar algo. E precisa, meu amado. Precisa, sabe? A Bíblia, ela te traz o entendimento da confiança. Você precisa confiar em Deus. Nós precisamos vencer medos, vencer enganos. Essa palavra que eu queria achar. Vencer enganos. Nós não podemos não dar mais tempo, meu amado. Oh, aleluia. Não dá mais tempo da gente viver um evangelho achando que é o evangelho real, quando é um evangelho que nós mesmos criamos. Um evangelho com letra minúscula, como o apóstolo Paulo fala aqui. Ele fala tanto aqui quando ele fala naquela parte, em outra carta que ele fala, se te apresentarem um evangelho, ele usa a letra minúscula, um evangelho diferente do evangelho com letra maiúscula de Jesus Cristo, você considera anátema essa pessoa. Você não considera o que está sendo dito. Por que ele fala isso? Porque pode ter dois, mas um só é o verdadeiro, um só é o que tem a vida eterna.
O outro, muitas pessoas criam para benefício próprio, de si mesmo muitas vezes. Muitos criam um evangelho para extorquir outras pessoas, mas outros criam um evangelho para benefício próprio. Como assim? Porque não querem vencer os seus desafios, porque não querem vencer as suas limitações e criam um evangelho próprio. Buscam mestres para si mesmos. Porque começa a dar coceira, porque isso aqui, meu amado, quando tem alguma coisa no seu coração que não está certo, vai começar a te incomodar. Se você realmente tiver compromisso com ele. Se você realmente falar, não, eu quero viver isso aqui. Se não quiser, meu amado, não tem propósito nenhum. Mas as pessoas que falam, não, eu quero ser diferente. Eu quero viver isso, eu sei que é a palavra de Deus e eu me submeto, eu quero desfrutar de tudo isso que tem aqui, sabe? Aí vai precisar viver e vencer a si mesmo em tudo que está escrito aqui. E vai desafiar mesmo, meu amado. Ele vai tirar você de uma zona de conforto. Quem aqui é pai e gosta de chamar a atenção do filho? Quem aqui se sente confortável de pegar o filho que está fazendo alguma coisa errada, chamar junto mesmo e pegar e ensinar de jeito? Mesmo quando o filho é aquele filho um pouco resistente e que não... Quem gosta aqui? Tem alguém que gosta de fazer isso? Eu não gosto, meu amado. O Cícero gosta. Você gosta? Sim, mas não é confortável. Não é confortável. Não é. Mas o evangelho vai te pegar, meu querido, e vai te falar, você precisa fazer isso. Glória a Deus, você está certo, tem que corrigir, eu estou dizendo, o que eu estou falando, eu entendi o que o Cícero falou. Eu estou falando é que não é confortável para a gente muitas vezes, não é, a gente prefere não passar por isso. Nós preferimos não passar por isso. Mas o evangelho fala assim, ó, você precisa corrigir seu filho, você precisa educá-lo e ensiná-lo nos caminhos certos do Senhor. É responsabilidade sua e vai ser cobrado de você. Mas não é confortável. Não é confortável, né? Certa vez foi perguntado no GCD uma pergunta, né, de uma pessoa lá que quanto a confronto de mentiras no trabalho. Ó, estão me obrigando a mentir praticamente, ela foi dito, e não foi com essas palavras, mas tipo, era algo desconfortável. Precisa vencer com a verdade. Precisa vencer, precisa fazer o que a Bíblia está mandando. Senão vai ser idolatria, meu amado. Senão vai transformar Jesus num ídolo. E falar, ó, eu sigo. Não. Está escolhendo o que quer viver. Na Bíblia você não tem o direito de escolher o que você quer viver. Você não tem, meu amado. Porque você foi criado por Deus. Deus é que Ele determina como é que as coisas são. Você não tem o direito, você não tem essa opção de escolher. Se você está escolhendo o que você quer viver, você está criando um evangelho para você mesmo. Você está criando um evangelho à parte daquele real, esse daqui que Jesus escreveu. Que ele diz que se até um anjo do céu falar diferente disso, que seja amaldiçoado. Não pode. Sabe por quê? Porque essas palavras aqui, meu amado, são espírito e vida. São elas que vão trazer a correção real. São elas que, se você colocar em prática, não é o seu conhecimento. O seu conhecimento, a sua inteligência não tem o poder que o Evangelho tem. Você tem a mente de Cristo para ser guiada pelo Espírito Santo, para agir como Ele. Por isso que Ele fala, vocês têm a mente de Cristo, que é para agir e obedecer de acordo com a palavra, como Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. É para isso, meu amado, é para isso, senão não funciona. Eu não quero que você viva uma ilusão. Eu não tenho intenção que você viva uma ilusão. Não quero. Eu não estou aqui para você ficar iludido. Não vai funcionar se você não praticar. Não vai funcionar. Entenda isso desde já. Dá tempo, tem muito tempo ainda para fazer as coisas certas. E Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele já disse que você é um sucesso. Ele quer que você viva isso.
Ele quer que você viva o que Ele já disse que você é. E o que Ele projetou você para ser. O que Ele criou você para ser. Um sucesso, dando certo em tudo quanto é coisa. Em tudo que você empreender. Em todas as áreas. Eu não estou falando só de negócio e cifrão aqui, não. Estou falando em tudo. Na sua família, casamento, amigos, emprego, negócios, tudo. Tudo. Precisa estar aqui. É aqui, meu amado. Meu querido, eu me deparo com coisas todos os dias. Eu sei que você também. Nós nos deparamos com coisas todos os dias que, se não for essa prática aqui, a gente toma decisões erradas. E decisões que podem ser a curto prazo, a longo prazo, podem nos prejudicar, são sementes sendo lançadas, palavras erradas, decisões que não prestam. Faça as escolhas certas. Temos todas as ferramentas para vencer e dar certo em todo tempo, em todo lugar. Não é para... Nós somos um sucesso. Nós fomos criados para dar certo, meu amado. O tema da lição de GCD foi inspirados pelo temor do Senhor. Nós temos o privilégio, meu querido, de sermos guiados pelo Espírito Santo, de termos essa palavra nos ensinando e nos guiando. É muita coisa. É a prática. Precisa praticar. Precisa entender o que a Bíblia está falando e fazer todos os dias. Eu vou terminar com isso. Você vai ter todos os dias da sua vida, meu amado. Todos os dias, você vai ter uma oportunidade de praticar essa palavra. Todos os dias da sua vida, você vai precisar dela. Não importa onde você esteja, se está de férias, se está trabalhando, se está em casa, se acabou de acordar, todos os dias você vai ter o privilégio e a necessidade de praticar e saber o que essa palavra te ensina para fazer naquela circunstância. E aí você vai poder dizer, eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância. Nada me abala, não importa o que chegue, eu sou inabalável. Eu sei passar por isso. Se eu não sei, Deus vai me ensinar. Se eu não passei ainda, eu tenho a ajuda do Espírito Santo, da palavra de Deus. Eu sou filho, Ele não me desampara. Eu vou aprender do jeito certo. Amém, meu amado. Glória a Deus. Fique de pé. Aleluia. É uma vida de sucesso, todos os dias, todo tempo. Tem dificuldade? Tem, meu amado, vai ter. Eu digo que é uma vida de sucesso porque você vai sempre vencer. Você vai. Meu querido, hoje eu estou falando porque minha esposa nem sabe. Hoje eu fui centrifugar uma roupa lá, eu lavo roupa, a máquina. Coloquei lá para lavar a roupa, meu amado. Na hora de centrifugar, a máquina apresentou um erro. Começou a apontar um negócio, uma luz lá, eu falei, não vai quebrar. As minhas coisas não vão quebrar, não vai quebrar, é nova, eu não recebo isso, eu não aceito, vai funcionar perfeito. O diabo não pode colocar as mãos nas minhas coisas. Eu sei como eu me comporto na situação, eu declaro e falo, saia, eu falo ao monte, saia, é nova e vai funcionar. Apertei o botão lá, realizou a operação. Não vai quebrar, meu querido. É um exemplo simples, pode parecer até tolo, mas eu falo ao monte. Eu não recebo nenhum tipo de coisa ruim, eu não aceito pacote do inferno. Sabe, o pacote está lá escrito lá, destinatário, Fábio, remetente, Satanás, eu mando de volta. Eu não pego essas coisas não. Não vou aceitar nada disso, eu não aceito doença, eu não aceito miséria, eu não aceito falência, eu não aceito rebelião, eu não aceito nada de errado dentro da minha casa, eu não aceito. Eu falo e eu creio, e as coisas acontecem como eu digo, porque eu creio, por isso eu falo. É o Evangelho que me ensinou a ser assim.
É o evangelho que te ensina a ser forte. Essa igreja é forte. Essa igreja é uma igreja forte. Eu tenho dito isso porque eu creio nisso. E a gente ensina isso aqui. A gente ensina você a serem crentes fortes. Que têm autoridade, que sabem quem são, que dependem de Deus e do Espírito Santo. Ele é a fonte de vocês. Ele é a fonte de vocês. Crentes fortes e posicionados, que não se rendem, que não se dão ao difícil porque sabem que vão sempre vencer. Permanecer inabaláveis. Eu gosto disso. Eu amo essa frase, esse versículo de Efésios 10, meu amado. E no final de tudo, permanecendo inabaláveis. Somos nós. Somos nós. Frente a qualquer dificuldade. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado. Oh, aleluia. Obrigado por essa igreja forte. Por esses crentes poderosos, Pai. Ousados e destemidos no Senhor. Não são idólatras. Eles não são pessoas. Nós não somos, Pai. Nós não somos cristãos de aparência. Nós somos cristãos que amam a sua verdade, que praticam a sua palavra, que estamos crescendo, vencendo desafios. Sim, eles podem até chegar, mas nós superamos. Nós superamos todos eles pela palavra do seu poder, pelo seu Espírito. Isso não vai mudar, pelo contrário, vai ficar cada vez mais intenso, cada vez mais forte nos corações dos meus irmãos aqui. Eles vão experimentar, Pai. Eu declaro isso pela fé. Eles vão experimentar feitos poderosos do Senhor através da vida deles e na vida deles. Sinais, maravilhas, prodígios, milagres, feitos, coisas nunca antes vistas, declarações que eles fazem, Pai, se cumprindo, se concretizando rapidamente, sementes plantadas, germinando, Pai, rápido, efetivamente, produzindo colheitas poderosas. Extraordinário de Deus, Pai. Essa igreja, Pai, ela tem potencial para isso e vai viver tudo isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, meu amado. Se alegre com isso. Pratique, não deixe de praticar as palavras desse livro da lei. Por mais simples que seja a situação, pratique. Vai começar com coisas pequenas, meu amado. Depois Deus vai colocando. Ser fiel no pouco e sobre muito Ele te colocará. Não para. Faz tudo de acordo com o que a palavra diz. E você vai ver as coisas na sua vida sendo diferentes. Do jeito que Deus disse que tem que ser. Amém? Vá em paz. Dê um abraço ao seu irmão. Cumprimente ele. Nos vemos aqui no